Nós temos trabalhado numa ferramenta para tentar ajudar na classificação de solos. Bom, creio que a maioria das pessoas que vão procurar uma ferramenta dessa, elas devem ter tido contato com classificação de solos, né? Então elas devem ter feito esses cálculos manualmente. É importante que elas saibam fazer esses cálculos manualmente. Não tem muito sentido você usar uma ferramenta dessa para poder fazer esses cálculos se você não entende como é que o processo de identificação, classificação de solos ele é feito de forma, vamos dizer, manual, com você fazendo os cálculos com calculadora e entrando no Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. A ideia inicialmente era usar uma linguagem de programação para fazer isso aqui, né? Eu tinha inicialmente começado a trabalhar em Python, mas para fazer isso em Python, talvez fosse criada uma ferramenta que fosse mais difícil para as pessoas usarem em geral. Planilha, em geral, é mais conveniente para as pessoas utilizarem. Se o programa fosse feito em Python, precisaria de um back-end, de um front-end, então geraria uma série de dificuldades e acabaria sendo um projeto muito maior que eu conseguiria fazer no momento. Tá, então a planilha ela é feita para você entrar com os dados de um resultado de um laudo de classificação dos solos, né? O laudo, a princípio, eu ainda não incorporei a morfologia, a cor, mas a ideia é com o desenvolvimento de novas versões que isso seja adaptado, que seja incorporado. Inicialmente eu estou incorporando aqui os atributos físicos, né, ou propriedades físicas, atributos diagnósticos, químicos, né, os químicos, os atributos diagnósticos físicos, os químicos e os mineralógicos, a mineralogia. Então entrando com eles, eu tentei automatizar os cálculos, tem já alguns materiais da Embrapa que fazem isso, né, que automatizam os cálculos, e a ideia é, com esses cálculos automatizados, utilizar algumas funções para tentar dar uma afunilada na classificação, para ajudar. Tá? Então o trabalho é experimental, ainda precisa de alguma validação, e futuramente a ideia é incorporar mais coisas do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos. Então, a ideia é que seja uma planilha que você entre com os dados e ela ajude você a direcionar no trabalho de classificação. Tá? Eu coloquei algumas informações gerais aqui, a referência, o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, a licença e qualquer problema, qualquer dúvida, alguma incorreção que vão aparecer incorreções, devem aparecer, entrar em contato com o autor para a gente tentar ir corrigindo isso. Então é um trabalho aberto, é um trabalho colaborativo. Eu fiz ele numa planilha do LibreOffice Calc, mas as funções elas devem funcionar igualmente no Excel. O meu sistema está configurado em inglês, então as funções vão estar em inglês, mas elas devem ser traduzidas automaticamente para o português para quem estiver utilizando o Microsoft Excel. Então a ideia é sempre incentivar o uso de softwares livres. Em essência, como eu estava dizendo para vocês, vocês têm que ter o laudo de classificação, o laudo morfológico, que vai ser incorporado futuramente, né? O laudo químico, o laudo mineralógico, o laudo de análises físicas. Tá? Não vou entrar no mérito se é atributo ou propriedade, eu tenho uma opinião muito pessoal sobre isso, eu já falei sobre isso em outras ocasiões, mas aqui, para mim, vai ser a mesma coisa. Tá? Atributo e propriedade, eu vou estar falando da mesma coisa. Então vamos lá. Então aqui então as informações gerais, tá? Referências, aqui informação sobre onde é que vocês entram com os dados. Eu não bloqueei nenhuma célula, tá? É tudo aberto para quem quiser ver as fórmulas que estão sendo implementadas. O único aviso aqui é que as células que estão sobre o que está em amarelo, o título em amarelo, elas são para entrada de informações, e as células em verde, elas são fórmulas, elas não devem ser editadas, tá? Elas não devem ser editadas a não ser que você saiba o que você está fazendo e você tenha um propósito para isso. Eu ordenei aqui as folhas da planilha 1, 2, 3, 4 e 5, porque essa é a ordem que você deve seguir para entrar com as informações, tá? Porque essas outras planilhas, cada planilha vai dependendo das planilhas anteriores. E aí, futuramente, a gente pode ir incorporando novas planilhas aqui com novas informações. A primeira informação aqui vai ser, você vai pegar do laudo de classificação, aqui o horizonte com as siglas, né, e a profundidade. Isso aqui a princípio não é utilizado nos cálculos, né, em algum outro cálculo talvez seja utilizado, mas aqui a princípio não é utilizado. Mas tenha em mente aqui o que devem ser horizontes de superfície
e de subsuperfície, que isso vai ser útil durante o trabalho. Então, como eu disse para vocês, aqui onde está amarelo, em amarelo, vocês entram com as informações do laudo. Então, no laudo, em geral, ele segue essa ordem, né? Você vai ter informações sobre análises físicas, análises químicas e depois análise sobre salinidade, mineralogia e assim por diante. Creio que a mineralogia vem antes das informações sobre salinidade. Então, vocês vão entrar com conteúdo de calhaus, cascalhos, areia grossa e areia fina, silt, argila e argila dispersa em água. Nos laudos antigos, isso era em porcentagem, agora está aqui, vocês vão entrar em gramas por quilograma, que é a unidade que é adotada no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, na pedologia atual no Brasil. A areia total é calculada como a soma de areia grossa e areia fina, o grau de floculação aqui, que ele é relacionado aqui à argila dispersa e à argila total, né, que tudo isso aqui é a fração fina, que é feito com dispersante. Tá? Em geral, agitação e dispersante, a argila dispersa ela é só em água. Então, o grau de floculação vai ser relacionado a essa proporção de argila dispersa sobre a argila natural, né? Vezes 100, aí isso é subtraído do total. Tá? Eu fiz aqui como 1 menos a argila dispersa sobre a argila natural. Essas células aqui, onde está zero, ou está esse símbolo de zero, é porque a gente não tem valores aqui, então não vai aparecer nada. Mas à medida que vocês vão colocando valores, vai aparecer valores aqui. Eu deixei uma série de células aqui, mas os cálculos são feitos até essa última célula aqui. Se precisar entrar com mais informações, é relativamente fácil de arrastar essas fórmulas para baixo. Tem alguns casos que as fórmulas estão vinculadas só a essa quantidade de células, então isso precisa ser olhado. Tá? Então, grau de floculação, relação silt-argila, tudo isso aqui é útil para argila, né, areia total, tudo isso é útil para classificar solos, para enquadrar os solos em determinadas classes ou horizontes diagnósticos. Tá? Então, relação silt-argila, é silt sobre argila. Né? Aqui eu coloquei uma função para dizer se é cascalhento ou não. Essa questão de ser cascalhento está lá nos atributos diagnósticos. Então, eu fiz tudo isso via funções C. Tá? Essas funções C são os if, né? If aqui em inglês. Esse isBlank aqui, ele está vinculado a essa primeira célula, né? Só para ver se essa primeira célula aqui está em vazio. Tá? Se essa primeira célula estiver em vazio, aí ele imediatamente diz que a célula está vazia e não faz o cálculo. Tá? Grupamento textural seria o grupamento textural simplificado lá do sistema brasileiro também nos atributos diagnósticos. Não é o triângulo textural completo, é o triângulo simplificado. Então, a mesma coisa. São funções C, tá? Pergunta aqui se a célula está em branco. Ele não faz o cálculo, né? Só diz que está em branco. Ele diz aqui que está vazio. E aqui te diz, baseado nos limites lá, se a textura é arenosa, se a textura é média, se a textura é argilosa, muito argilosa, ou se é textura siltosa. Tá? Então tá aqui, ele faz aqui o cálculo automático para a gente. Outra coisa que eu incorporei aqui na folha sobre física é a relação textural. Então, na relação textural, é preciso fazer manualmente. O que vocês fazem? Vocês podem só pegar aqui a quantidade de argila dos A's, simplesmente transcreve as quantidades de argila aqui dos A's e as quantidades de argila do B. Eu não automatizei isso porque eu precisaria colocar uma série de funções C aqui, umas condicionais para eu poder testar se aqui está A ou está B. Dá para fazer isso na planilha? Sim, dá para fazer, mas é um pouco mais complicado e um pouco menos eficiente que se eu estivesse fazendo isso numa linguagem de programação. Tá? Mas isso não vem ao caso agora. Então vocês colocam os A's aqui e os B's. Aqui eu tenho a média de argila só para essas colunas aqui. Se precisar colocar mais, tem que puxar a função para baixo. Né? Então aqui, função média, average. Mesma coisa, média de argila do B. E aqui, relação textural, é simplesmente essas duas. A relação entre argila do B e argila do A. Tá? Então, simplesmente a relação entre as funções. Então isso aqui, como vocês sabem, é usado para ver se o horizonte é B-textural. Tá? Diferenciar o horizonte B-textural de outros horizontes, ou pode aparecer em níveis taxonômicos mais elevados para ver se
para mudança de textura abrupta, para ver se eu tenho esse caráter de, pelo menos algum indício de incremento de argila no B, que vão aparecer mesmo em outras classes de solos em níveis mais elevados da classificação. Então aqui está tudo sobre a física, né? Tudo, não tudo que tem lá no sistema, tem muito mais coisa, mas acho que o mínimo que a gente precisaria para ter alguma informação para iniciar a classificação. Esse conteúdo de argila aqui, ele é linkado à planilha de química. Por quê? Eu preciso aqui da atividade da fração argila. Então já é linkado aqui àquela outra coluna. Eu repito ela aqui, mas aqui não é necessário colocar nada. Ele já tira a informação da primeira planilha, tá bom? Bom, então aqui o que eu faço? Eu repeti aqui, eu deixei para... Poderia ter linkado direto lá e copiado, mas eu deixei para a pessoa se atentar ao que ela está transcrevendo. Tá? Então, em amarelo, novamente aqui é o que é transcrito. pH em água, pH em cloreto de potássio, cálcio, magnésio, potássio, sódio, alumínio, hidrogênio, fósforo, carbono orgânico, condutividade elétrica do extrato saturado. A condutividade elétrica do extrato saturado tem muitos laudos de classificação que não tem, então aqui está em branco. Cálcio, magnésio e potássio são as bases aqui, o hidrogênio e o alumínio estão em centimol de carga por quilograma, que em essência é milho equivalente por 100 gramas, né, do sistema anterior. pH não tem unidade. Então o que acontece? Eu tenho aqui também o fósforo, miligramas por quilograma, e tem o carbono orgânico em gramas por quilograma. Nos laudos anteriores, isso aqui era em porcentagem. Então agora a gente usa em gramas por quilograma. Alguns laudos dão a matéria orgânica, mas aqui eu coloquei uma função de conversão do carbono orgânico para a quantidade de matéria orgânica em gramas por quilograma. Então é 1,724 vezes o carbono orgânico. Isso aqui tudo é essencial para a gente ver se o material é mineral, se o material é orgânico, para ver aqueles atributos diagnósticos relacionados à saturação por base, caráter ácrico, caráter alumínico, sódico, uma série de coisas importantes para diferenciar as classes do solo. Então eu tentei colocar esses cálculos aqui, né? Matéria orgânica, argila vem daquela outra planilha, né? CTC, a soma de bases aqui, que eu já tinha vinculado ela aqui, mais o hidrogênio mais alumínio, então está aqui vinculado. Seria interessante estar na ordem para trás aqui, mas não faz diferença. Atividade da fração argila, que eu vou ter aqui a CTC dividido pela quantidade de argila vezes 1000, a soma de bases, a saturação por bases, a saturação por alumínio, então já calculo tudo isso direto. Uma vez que você entrou com essas informações, tudo isso é calculado. Então isso aqui é o que eu acredito que salva mais tempo para a gente, né? Você não tem que calcular horizonte por horizonte, fazer todos esses cálculos químicos. Saturação por sódio, que também vai ser útil aqui para solos salinos, ou solos sódicos, no caso, né? E aqui eu tenho as funções para testar se o material é orgânico, tá? Mesma coisa, funções C baseado no carbono orgânico. Se é eutrófico ou distrófico, funções C baseado na saturação por bases, caráter ácrico. Eu testo várias condições aqui, então é isso que a gente precisa se atentar mais para ver se não houve nenhum problema com a fórmula, né? Pode ser que tenha, a gente vai corrigir isso futuramente. Mesma coisa, se tem caráter alumínico, né? Se é alumínico. Atividade da fração argila, TATB, incorporei as funções aqui para testar se a atividade da fração argila é maior ou menor do que 27. Implementei o caráter eútrico aqui. Implementei aqui a salinidade, né, com base aqui, a salinidade é com base na condutividade elétrica do extrato saturado, não temos essa informação, e a sodicidade, se ele é solódico ou se ele é sódico, com base aqui na porcentagem de saturação por sódio, né, que é esse cálculo aqui que a gente faz. Tá, então todas essas informações aqui, elas são bastante úteis para os horizontes diagnósticos, né, para as classes de solo e para os caráteres, né. Todos esses caráteres. O que eu consegui implementar aqui, eu coloquei. Em teoria, eu posso também implementar as questões de cor, de morfologia, mas elas têm uma certa ambiguidade nelas e elas são muito mais difíceis de programar, tá? Na planilha. Dá para programar, mas é bem mais difícil. E devido à ambiguidade de certas questões de cor e a natureza da carta de cores, eu não fiz essa implementação. Tinha começado a fazer ela em Python, mas eu decidi trocar para a planilha. Tá? Dá para implementar mais coisas aqui, isso futuramente a gente pode tentar colocar. Próximo eu coloquei a mineralogia,
Aí aqui você tem as propriedades aqui, ou atributos que seja, do ataque sulfúrico. Tá? Então tá aqui a determinação dá para a gente em óxidos, tá? Não que seja necessariamente os óxidos que vocês aprendem, né? Minerais do solo, minerais secundários do solo, mas dá dessa forma. Repete-se novamente aqui a profundidade e a sigla própria, só para vocês saberem do que está sendo, do que se trata, tá? Então isso aqui vai ser repetido para um perfil, vocês vão repetir isso. Então tá aqui SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, P2O5, isso aqui dos óxidos que são da fração mineral, óxido de magnésio aqui por ataque sulfúrico. Aí eu implementei aqui o cálculo dos índices, o índice KI e o índice KR, e a relação alumínio-ferro. Tá, então, ao invés de eu pegar a fórmula pronta, eu reimplementei as fórmulas aqui, baseado nas massas atômicas dos elementos. Então, isso aqui não é para mudar, tá? Só pegar na tabela periódica. Isso aqui entra nos cálculos dos índices KI, KR e da relação sílica, da relação alumínio-ferro. Tá, então, vocês podem depois consultar essas fórmulas se vocês tiverem curiosidade. Nos manuais, essas relações aqui, elas já vêm um fator lá de multiplicação. Aqui eu implementei elas com os valores aqui dos óxidos, tá? O índice de KI, KR e alumínio ferro aqui, óxido de ferro, óxido de alumínio, são índices de intemperismo. Tá? Então, quanto mais o solo envelhece, como vocês sabem, ele vai perdendo sílica. Então, isso vai afetar nos valores aqui desses óxidos, tá? Então, nessa relação KI aqui, eu vou ter aqui sílica sobre alumínio, no índice KR entra os três, sílica, alumínio e ferro, tá? Então, o envelhecimento tende a levar à perda de sílica e acúmulo de alumínio e ferro, né? Que são os óxidos aí em geral, na forma de óxidos de ferro e alumínio, e perda de minerais aí, filosilicatos, que vão ter aí também sílica na constituição deles. Tá? Então estão aqui os índices, entra lá para saber se é horizonte belatossólido, se é horizonte bem incipiente e assim por diante. Aí eu coloquei aqui uma implementação para testar se o solo é hipoférrico, se o horizonte é hipoférrico, mesoférrico, férrico ou perférrico. Tá? Aí eu coloquei uma aqui que se for férrico aqui nesse caso, tem uma observação lá no sistema que para nitossolos é diferente. Tá? Mas ele calcula automático. Isso aqui é útil para níveis mais elevados do sistema de classificação. Agora a gente vai para o horizonte de superfície. Aqui eu tenho aquele teste para saber se o horizonte é úmico. Então o que é feito aqui? Nesse caso aqui, tem que ter bastante atenção, porque vão vir só os horizontes de superfície, A, né, A, B e os subhorizontes A. Não deve vir aqui O, E, C, B, nada disso. Vem só os As. Aqui precisa entrar com a espessura em centímetros e repete-se aqui o carbono orgânico e repete-se aqui a quantidade de argila. Carbono orgânico em grama por quilograma e argila em grama por quilograma. Poderia pegar da outra planilha, mas eu aqui, como precisa de uma atenção especial, eu decidi deixar para o usuário entrar com essas informações. Eu tenho então aqui a argila ponderada, vocês podem consultar a fórmula, está lá no horizonte A úmico, no Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, mas em essência eu vou ter aqui a quantidade aqui de argila, né, que é o D3, multiplicado pela espessura do subhorizonte, dividido por 10, porque a unidade é em decímetro, tá? Dividido pelo somatório de toda a espessura, né, da espessura de todos os horizontes aqui, em decímetros também. Então, entre esse fator 10 aqui. Dá para fazer de outros jeitos, mas eu fiz da forma mais simples, implementei assim. E o carbono orgânico ponderado também é similar. Eu tenho aqui o carbono orgânico em grama por quilograma, vezes a espessura em decímetros. Aí o que a fórmula faz? Ela soma o carbono orgânico ponderado, né? Soma aqui a argila ponderada e faz uma comparação aqui. Eu coloquei uma função aqui. A equação é a seguinte: se o carbono orgânico ponderado, a soma do carbono orgânico ponderado, que é esse H4 aqui, for maior ou igual a 0,1 vezes a soma da argila ponderada, o horizonte pode ser úmico. Ou seja, esse é o principal critério, mas é só um dos critérios. Então é provável que ele seja úmico, mas aí nesse caso vocês precisam entrar e ver se ele é mesmo úmico com base nos outros critérios. Tá? Vou até aproveitar para fazer uma correção aqui
incluir apenas os horizontes A e variantes. Tá? O O, o H não entra, eu tinha deixado isso aqui por engano. A, B, tá? E se tiver subdivisões aqui, A1, A2, A3, A3, etc. Então aqui, por esse cálculo aqui, né, eu tinha colocado um exemplo creio que um desses manuais que a gente usa, o horizonte pode ser único. Tá? Então já calcula aqui automático. E por fim, eu tenho aqui uma folha para testar se o horizonte pode ser um ou outro tipo de horizonte diagnóstico de superfície. Tá? Mesma coisa, então repetir a informação, aqui eu estou linkado à planilha de química, a outras planilhas. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso aqui. Ele checa se tem aqui A, H ou O nesses horizontes oscilos, porque em geral esses são os horizontes de superfície. Se não tiver, ele vai dizer, por exemplo, se tiver um B aqui, ele vai dizer que não contém horizonte de superfície. Mas tem que checar isso, porque eu posso às vezes ter por exemplo, um AB aqui, ou alguma outra ordem que pode gerar algum problema para a gente. Então preciso tomar cuidado com isso. Por exemplo, se eu tivesse um BA aqui, tá? Não é horizonte de superfície, mas ele diria que é. Então tem que tomar cuidado com isso, mas é uma limitação da forma aqui do programa. Tá? Eu não consigo. Eu conseguiria, mas eu precisaria de uma fórmula bem mais complicada aqui na função C. Ístico. Então aqui vocês não podem confiar literalmente nisso aqui, porque eu coloquei só os atributos mais básicos. Não tem como eu testar. Tem como eu disse para vocês, eu testar critério de profundidade, critério de cor, mas a implementação é muito mais difícil do que eu conseguiria fazer, talvez simplesmente só com a planilha. Eu teria que colocar macros, teria que colocar outras funções e eu queria fazer uma coisa relativamente simples. Então, para dizer se pode ser, é provável que seja ístico ou não, eu estou testando só o carbono orgânico da planilha sobre atributos diagnósticos. Se o carbono orgânico é maior que 80, o ístico pode ser que seja provável. Tá? Se não, não provável, segue-se em frente. Xenosêmico, eu estou testando aqui se a V% é maior que 65, se o carbono orgânico é maior que 6, então estou testando só esses dois fatores. Tem critério de estrutura, tem critério de profundidade, então preciso olhar lá, não estão implementados. Então é só para dizer se é provável que seja. Aúmico, mesma coisa, eu estou testando aqui eu estou testando aquele critério que eu coloquei na outra planilha, né? E eu estou testando aqui se o V% é menor que 65, tá? Porque se fosse maior que 65, carbono orgânico maior que 6, é provável que seja xenosêmico, tá? Proeminente, eu testo o critério para úmico, né, que tem que ser menor do que aquela condição lá que a gente testou para o úmico, e o V% menor que 65, tá? E o carbono maior que 6, então ele exclui todas essas três condições aqui para dizer se é proeminente, tá? Para o antrópico, eu testei só o fósforo, que ele tem que ter um fósforo alto por ser um horizonte formado por restos de alimentos, né, de civilizações antigas, né, tem muito fósforo, resto de ossos e etc. Tá? Então, se o fósforo é elevado, ele diz que pode ser provável, mas aí você tem que checar para artefatos líticos, tá? E outras coisas relacionadas às civilizações. Teve um artigo recente que questionou essa questão da gênese antrópica, do horizonte antrópico, mas não vamos entrar nesse mérito não. Vamos assumir por enquanto que ele vem de gênese de atividade antrópica, sim. Tá? Então testa para o antrópico proeminente. O fraco eu não implementei porque o fraco precisa de um critério de espessura, de cor, como eu disse para vocês, ainda não está implementado, mas ele é fácil de ser checado se esses demais aqui, se não são nenhum desses demais. E o amoderado é meio que uma classe, um tipo de horizonte coringa que não se enquadraria em nenhum dos outros. Então aqui eu só precisaria de uma condição que não se enquadra em nenhum desses. Tá? Então a gente planeja implementar o critério de cor e estrutura futuramente, mas tem umas limitações que elas não são necessariamente do programa de programação. Elas são limitações não quero dizer limitações do sistema em si, mas é muito difícil checar critério de cor da forma que está estruturada lá. Em termos de algoritmo, para montar um algoritmo, o sistema precisa de alguns ajustes para a gente poder criar esse algoritmo. Tem alguns critérios que são muito subjetivos, tá? Que depende do pedólogo no campo. Se a gente
se a gente ajustasse esses critérios para um sistema futuro, a gente poderia provavelmente conseguir uma classificação completamente autônoma com base nos dados. Tá? O que a gente precisaria? A gente precisaria, por exemplo, de um critério objetivo para medir serosidade. Tá? Sei lá, reflectância ou alguma forma de emissividade à luz, alguma coisa dessa natureza. A gente precisaria de critérios objetivos, mais objetivos, para, por exemplo, horizonte espódico. Eu sei que tem critérios químicos lá, mas é muito, às vezes, subjetivo do pedólogo para poder determinar esse horizonte no campo. Plintita, né, petroplintita, o horizonte, alguns tipos de horizontes B texturais também vão levar a dificuldades por ser critérios subjetivos. Mas se a gente pensar em termos de futuro, se você pensar em termos de critérios objetivos, quantitativos, hoje a gente tem equipamentos de baixo custo que podem fazer certas leituras de consistência, de cor, de brilho, tudo isso critérios objetivos que possam ser medidos no campo. Isso futuramente pode ser aliado a algoritmos de inteligência artificial para analisar imagens de solos. Ou seja, você pode treinar uma rede neural para ela avaliar fotos de perfis e tentar determinar tipos de horizontes. Ou seja, creio eu que se o sistema for ajustado no futuro, você vai conseguir linkar algoritmos de inteligência artificial para classificação de imagens, para tentar ver o perfil, por assim dizer, falando de uma forma um pouco mais genérica, ver o perfil, identificar visualmente os horizontes da forma que o pedólogo faz e linkar isso a informações objetivas de laboratório. Então, com isso, com alguns ajustes do sistema, eu creio que é possível uma classificação completamente automatizada de solos. A única coisa que precisa fazer, que precisa ser feito, vai ser treinar as redes neurais para identificar imagens. Tá? Mas isso está muito além do que eu estou falando aqui, é só uma ideia para o futuro. Eu creio que mesmo dessa forma que a gente está aqui, a gente consegue melhorar muito essa classificação simplificada aqui para objetivos de computacionais para a gente gerar um algoritmo e traduzir o sistema brasileiro de classificação de solos para um algoritmo para classificar solos automaticamente. Tá? Eu creio que isso é possível com algum esforço. Mas para o nosso propósito aqui, a gente só quer demonstrar para vocês um método para ajudar, facilitar nos cálculos para fazer a classificação de solos. Tá?